Pessoal, boa noite. Eu sou o Rodrigo Teixeira e a gente vai começar hoje o curso online, né, de economia para o CACD. Eu já dou aula para esse concurso há bastante tempo, né? Então o que eu queria nessa apresentação, né, é falar um pouquinho para vocês, né, de qual é a estrutura do curso, qual é o formato, né, o método que eu utilizo, né, que tem tido bastante sucesso, né, em conseguir fazer os alunos terem um aproveitamento bom na prova de economia. Então essa primeira apresentação é para isso, tá? Vamos lá então dar uma olhadinha na estrutura geral do curso. Então vamos entrar aí na apresentação. Então, a primeira coisa, com relação ao formato das aulas, né? As aulas vão ser videoaulas, né, gravadas, com duração de aproximadamente 1 hora. E elas vão ser divididas da seguinte maneira. Primeiro, a parte da aula eu vou expor a teoria para vocês, então de 40 a 50 minutos, né? A gente vai ver os conceitos, né, e no finalzinho da aula a gente vai fazer uma resolução de exercícios, né? Então, ao final da exposição teórica, cerca de 10 a 20 minutos em cada aula eu vou usar para resolver alguns exercícios. Além disso, também vai ter exercícios no final de cada módulo, e aí seriam simulados mesmo, né? Então, já vou passar daqui a pouquinho no próximo slide, né, quais são os módulos, né? Mas ao final de cada um dos módulos também vamos fazer um simulado final para testar os conhecimentos de vocês, né? E esse simulado eu também vou corrigir, vai ter uma aula, né, específica para correção do simulado. Então tá aqui a organização do curso, né? O programa detalhado vocês podem olhar lá no site, tá bom? No profrodrigoteixeira.edbox.com. No site vocês vão conseguir ver o programa um pouquinho mais detalhado. Mas, enfim, todo o programa ele vai cobrir todo o último edital do CACD 2019, tá certo? Então, o primeiro módulo vai ser microeconomia, 16 horas, né? O módulo 2, comércio internacional, 8 horas no total. Módulo 3, macroeconomia, 24 horas. E módulo 4, história econômica do Brasil, 12 horas. Essa distribuição foi feita aí tendo em conta duas coisas principais. Primeiro, a quantidade de aulas que de fato você precisa para cada um dos conteúdos, né? Conteúdos mais complexos, né? Que são mais extensos, né? Um tempo maior. E também, claro, levando em conta de uma forma pragmática, né? O quanto que cada conteúdo tem de importância na prova do CACD, né? Então tem que ponderar as duas coisas aí, né? Tanto quanto cai na prova, como também quanto que precisa, né, de tempo para cada um desses conteúdos aí. De forma que o total do curso vai ser de mais ou menos 60 horas, né? Ou seja, a programação é 60 aulas de mais ou menos 1 hora de duração cada uma. O material do curso, né? Vai estar liberado o acesso para vocês assistirem cada videoaula até 5 vezes, né? E o prazo para vocês estarem acessando o curso, né, assistindo as videoaulas, é de 240 dias, tá? Então 8 meses. Ou seja, para quem começar agora, né, já fazer a matrícula, né, ainda agora no final do ano, né, vai poder acessar aí até julho, agosto do ano que vem, que vai ser mais ou menos quando tiver, né, começando o concurso. Nota que não vai ser possível, né, isso é praxe, certo, nos cursos, né, online, não vai ser possível fazer o download das aulas, naturalmente, né, porque as aulas vocês vão ter um limite de vezes para acessar durante o curso, né. Porém, vai estar liberado o download para o PDF dos slides, né, das aulas e outros materiais de apoio que vão ser disponibilizados, como listas de exercícios, textos e assim por diante, né. Com relação agora ao método. Então, eu vou começar falando um pouquinho das dificuldades mais comuns que eu vejo, né, nesses mais de 15 anos dando aula para o concurso, as dificuldades mais comuns que eu vejo, né, nos alunos, né. Eu não dei aula apenas para o curso do CACD, eu também tive muita experiência dando aula para alunos de Direito, né, para alunos de Relações Internacionais e de Ciências Sociais, enfim, eu já dei aula para vários outros cursos de graduação, além do curso de Economia, né. De maneira que eu acabei, então, adquirindo uma boa experiência em como lecionar Economia para o pessoal das outras áreas de humanos, ou seja, que não tem conhecimentos sólidos, né, de matemática, enfim, a Economia acaba sendo uma disciplina um pouco difícil para quem é de outras áreas de humanas, né, por conta da linguagem, né, que é o primeiro tópico aí. Então, dentre as dificuldades mais comuns para entender a teoria econômica, eu diria que essa daí é a principal delas, né, a linguagem matemática, ou seja, a ciência econômica, a teoria econômica ela é toda construída em cima de equações e gráficos, né? A linguagem matemática, então, é bastante forte, né? Acaba pegando um pouco aí para os alunos que fizeram faculdade de humanas, né, e já não estudam matemática há muito tempo. O segundo problema é uma falta de visão panorâmica do contexto da teoria que está sendo estudada. Então, na teoria econômica, o que acontece? Ela acaba sendo, digamos assim, consolidada em manuais de economia, né? Os famosos manuais de economia, que geralmente o professor adota um desses manuais, né, ou mais de um, quando vai dar um curso de economia, especialmente curso de economia para iniciantes, né? Introdução à economia, por exemplo,
exemplo, noções de economia. Então, o que acontece? A teoria econômica, embora ela tenha toda uma história, cada teoria tem o seu contexto histórico, né, e existam diversos embates teóricos entre as teorias, né, se aquela teoria econômica que a gente chama, digamos assim, de mainstream, né, que é a teoria econômica mais difundida, né, mais difundida na academia, por exemplo, ela acaba sendo consolidada nesses manuais. Mas o problema dos manuais é que ele perde exatamente a noção histórica, né? Em que momento histórico aquela teoria surgiu, acaba ficando um pouco complicado para o aluno mapear as ideias econômicas, né, cada teoria, colocar ele numa caixinha, né? Então fica mais difícil de construir. É um artifício que é interessante para estudar para concursos, que é construir os mapas mentais, né? Você conseguir situar as teorias nas caixinhas, né? Então isso também acaba sendo um problema, em geral, né, de cursos de economia, né, introdutórios especialmente, que você vai estudar via manuais, né? E, finalmente, a terceira é a preocupação, né, que os alunos acabam tendo em entender cada parte da teoria, especialmente em conseguir compreender, tentar acompanhar, né, o raciocínio matemático durante as aulas. E, com isso, acaba perdendo a noção da lógica geral do raciocínio. Então, isso acaba prejudicando o seu conhecimento, o seu aprendizado, né? Por conta de ficar muito focado em tentar compreender ali aspectos que são, na verdade, pontuais. São importantes, mas são pontuais, né? É mais eficaz quando você não fica preocupado com as partes, mas primeiro você compreende o todo, né? Ou seja, tem uma ideia geral de como funciona aquela teoria, de qual é a lógica, qual é a pergunta que aquela teoria está querendo responder, quais são os pressupostos dos quais ela parte e qual o resultado teórico a que ela chega, né? Então, esses três passos, né, que é uma visão mais geral, mais da teoria, são mais importantes do que se preocupar ali com as questões menores, né? Compreender cada uma das partes da teoria, né? Quando você compreende a teoria como um todo, fica muito mais fácil, né? Então, a ideia está aí no próximo slide, né, que cada um dessas três dificuldades, né, elas vão ser superadas da seguinte forma, né? A primeira dificuldade com relação à matemática, né, eu vou deixar disponível algumas mini aulas de nivelamento em matemática, que basicamente são o quê? Uma revisão da matemática do ensino médio. Então, o pessoal que fez, por exemplo, Direito, Letras, né, ou fez outros cursos de Humanas, enfim, que não estuda matemática já há muitos anos, né, desde o vestibular, agora vão poder acompanhar, assim, eu vou sugerir fortemente, né, que assistam esses vídeos, né, que vão ser vídeos curtos, ensinando apenas aquela matemática do ensino médio estritamente necessária para compreender a teoria econômica. Então, por exemplo, equações, gráficos, né? Eu vou colocar uma aula bem redondinha, né, rápida, para vocês saberem ler um gráfico, né, ler uma função do primeiro grau, lidar com um sistema de equações do primeiro grau, né, que é muito importante para as aulas de equilíbrio, né, de oferta e demanda, por exemplo, e também no próprio modelo ACLMBP, que a gente vai ver em macro, né. Também algumas noções, né, de potenciação, por exemplo, né, que às vezes você tem algumas funções como a função custo, por exemplo, né, frequentemente é apresentada a função custo na forma quadrática, ou seja, uma função de segundo grau, e assim por diante. Então, eu vou colocar algumas aulas, né, e indicar para cada aula, né, eu vou indicar qual é a aula de matemática, né, a aulinha de matemática que vocês vão ter que dar uma revisada, né, que vai precisar para acompanhar aquela aula. O segundo tópico, né, fazer uma breve contextualização das teorias na história do pensamento econômico antes de cada módulo, né. Então, antes do módulo de micro, antes do módulo de macro ou do módulo de comércio internacional, eu vou mostrar para vocês como é que as teorias que vão ser discutidas naquele módulo surgiram historicamente, qual era a pergunta que elas estavam tentando responder, né? Porque aí vocês vão registrar isso, né? Vocês vão registrar, poxa, qual é o problema concreto que aquela teoria estava tentando lidar naquele dado momento histórico, né? Então, tendo isso em mente, fica muito mais fácil depois vocês entenderem a lógica da teoria, né? E entenderem e guardarem, né? Assim, fazerem mesmo um mapa mental, uma vez que vocês tenham, né, o conhecimento do contexto em que a teoria surgiu, qual a pergunta que ela estava tentando responder, fica muito mais fácil depois vocês entenderem cada aula separadamente, ou cada aspecto da teoria. Porque, no fundo, o que acontece? Cada aula vai ser um pedacinho, né, do quebra-cabeças necessário para você chegar na forma mais geral daquela teoria, né? Então, todo o pensamento, os cursos de economia, eles são muito construídos assim, né? É muito difícil você assistir um curso de economia a partir do meio. Você começa a assistir as primeiras aulas, né? E cada uma daquelas primeiras aulas, elas vão meio que montando, cada aula é um tijolinho que você vai colocando ali na construção do arcabouço teórico que você quer apresentar, né? Então, geralmente, os alunos só vão ter, de fato, uma noção
noção da teoria toda lá no fim do curso, né? Então, por exemplo, o curso de macroeconomia é muito assim, você começa primeiro com os conceitos básicos, né? O que é consumo, o que é poupança, o que é investimento, né? Lá nas contas nacionais, e aí você vai acrescentando elementos, né? A poupança, vai acrescentando o sistema monetário, depois você acrescenta finanças públicas, né? Até chegar, acrescenta o setor externo, né? Exportações, importações, fluxo de capitais, até chegar no modelo que de fato importa, né? Que é o modelo ISLMBP e o modelo de oferta e demanda agregadas, né? Com a curva de Phillips, que de fato aí está a teoria, né? É aí que está a parte central, né, para vocês compreenderem como é que funciona a macroeconomia, como é que funciona o mundo econômico, né? Mas cada uma das primeiras aulas é um tijolinho, né? Então, às vezes, o aluno acaba se perdendo nessas primeiras aulas porque você fica um pouco sem entender para que serve, né? Então, eu já vou dizer para que serve na primeira aula. Já na abertura, eu já faço uma contextualização da teoria no seu contexto histórico, né? Já digo qual a pergunta que aquela teoria estava querendo responder, e aí, com base nisso, né, a gente vai entrar nas aulas, né, para estudar cada pedacinho da teoria, montando os tijolinhos, já com vocês com essa visão mais geral. Então isso facilita muito o aprendizado. E finalmente, também a apresentação do esquema lógico da teoria, antes de entrar nos detalhes dos conceitos e da parte matemática dela, né? Os tópicos 2 e 3, eles estão bastante interligados, né? Porque o 2 eu estou mais voltado para fazer o contexto da teoria no plano da história do pensamento econômico, né? Que inclusive eu já vou fazer nessa aula mesmo, nessa primeira apresentação aqui, já vou fazer um contexto histórico, por exemplo, do próprio conteúdo de economia, né? Os 3 módulos de teoria econômica, né? Na verdade, eles têm um lugar ali na história do pensamento econômico bastante bem determinado. E o terceiro tópico está mais voltado mesmo para apresentar o esquema lógico da teoria, no sentido de onde aquela teoria parte até onde ela chega, né? Qual a pergunta que ela quer responder. E claro que os 2 tópicos estão muito relacionados, porque a pergunta que a teoria vai responder, que é o tópico 3, está intimamente relacionado ao momento histórico em que aquela teoria surgiu, ou seja, a história do pensamento econômico. Então, enfim, com esses 3 elementos, né, vocês vão ver que a teoria ela fica muito mais fácil de ser absorvida. Bom, então, só uma primeira questão importante, né, que quando a gente fala de economia, né, ou conhecimento econômico, né, a gente precisa distinguir entre 3 coisas, né, que às vezes as pessoas se referem, né, com uma mesma palavra, economia, né. Então, uma primeira coisa é a teoria econômica, né? O que é a teoria econômica? Ela é a busca da compreensão dos fenômenos econômicos com base na identificação de relações de causa e efeito entre as variáveis econômicas, né? Então, por exemplo, a relação de causa e efeito entre taxa de juros e inflação. Por que quando aumenta a taxa de juros, a inflação tende a diminuir? Isso é uma relação de causa e efeito. Então, isso é o que a teoria econômica busca. Ela busca explicar relações causais entre variáveis econômicas. E essa teoria econômica está consolidada aí nos manuais de economia, né? E é o que você vai aprender nos módulos de 1 a 3, né? Ou seja, os tópicos de microeconomia, macroeconomia e comércio internacional. E a história econômica? A história econômica é o estudo da evolução histórica dos países quanto aos seus aspectos econômicos, né? Naturalmente que a história econômica ela também acaba tendo que se valer de outras considerações políticas, né? Sociológicas, né? Às vezes antropológicas, etc., né? Mas quando se trata de história econômica, o foco está na evolução dos países sob o aspecto econômico. Então, o crescimento econômico, a inflação, o desemprego, a industrialização, né? Se aquela economia apresentou mudanças estruturais na forma que ela produz, né? Ou no que ela produz, por exemplo, quando a economia brasileira passa de uma economia agrária exportadora para uma economia industrial, né? E são transformações que se referem à história de um país, mas com foco nas questões econômicas, né? Na organização econômica do país, né? E a história econômica nesse curso aqui vai ter o seu lugar nas aulas de História Econômica do Brasil, que é o módulo 4. E finalmente, também na economia, a gente tem um outro enfoque, né? Também muito interessante. Eu particularmente gosto muito, por isso que eu gosto de introduzir nas minhas aulas também sempre, né? Ainda que de uma maneira, claro, resumida e mais rápida, né? Porque o foco do concurso não é esse, né? Porém, a história do pensamento econômico é importante, né? Ou a história das ideias econômicas, para que o aluno situe aquelas teorias que ele está aprendendo num contexto histórico. E isso acaba também facilitando vocês a criarem os mapas mentais e colocando as teorias nas caixinhas, e isso ajuda muito vocês a se lembrarem, né? Ou a conseguirem entender a teoria no seu contexto histórico, de maneira que vocês não precisem decorar as teorias, né? Uma vez que você entende a teoria no seu contexto histórico, fica muito mais fácil de você entendê-la, compreender, né, o problema que ela estava buscando resolver e, consequentemente, fica muito mais fácil também de você guardar, né, ou memorizar os conceitos daquelas
teorias, né? Então, a história do pensamento econômico aqui no nosso curso, ela vai ter um papel mais de apoio, né? Porque não está na bibliografia ou não está no programa do concurso do CACD, porém ela vai ser um elemento importante, né? E vai ser tema das aulas de apoio antes de cada módulo, que vai ser aí um conteúdozinho extra que eu vou dar, ou seja, uma aulinha rápida em cada módulo, né? Em cada um dos 4 módulos, dos 3 módulos teóricos, né? Uma aulinha muito rápida de qual é o contexto histórico daquelas teorias que a gente vai ver durante aquele módulo. Bom, agora só para a gente já fazer uma primeira apresentação rápida, né? Da história do pensamento econômico, e com isso a gente conseguir entender a estrutura do próprio programa do concurso, né? Do CACD, dentro da história do pensamento econômico, eu coloquei aqui para vocês, né? Uma árvore genealógica da economia, né? Ou seja, um breve resumo, né, da história do pensamento econômico, que eu vou fazer aqui bem rapidamente, tá? Naturalmente que existem várias árvores genealógicas, existem muitas outras vertentes teóricas que não estão aqui, certo? Eu me preocupei aqui apenas em colocar aquelas vertentes principais, né, que vocês vão ter contato, né, ou já tiveram contato, ou já ouviram falar da economia, né, sem me preocupar em ser exaustivo, né, mas o foco principal está em entender como é que os 3 tópicos do concurso, né, a microeconomia, a macroeconomia e a teoria do comércio internacional, como é que esses 3 tópicos surgiram na história do pensamento econômico. Então notem que aí do lado direito do slide eu separei, né, para vocês verem, temos aí 3 séculos, né, o século XVIII, o século XIX e o século XX. Então eu coloquei os séculos aqui no cantinho, né, e aqui do lado a árvore genealógica, né, mostrando aí como que cada um desses autores, né, estava aí situado em um determinado período, né. Então, por exemplo, começando aí com os mercantilistas e fisiocratas, o pensamento mercantilista ele é bastante famoso, né, ao longo da história, aquela ideia do metalismo, por exemplo, né, de que as nações são mais ricas quanto mais metais elas acumulam, que para acumular metais é necessário ter um superávit comercial, né. Enfim, toda a doutrina mercantilista acabava sendo uma doutrina muito prática e voltada para prescrição de políticas, né? Basicamente políticas comerciais que visavam proteger a indústria doméstica contra as importações do exterior. E de outro lado, né, aí também mais ou menos no mesmo período, né, talvez um pouco depois, né, mas acabaram sendo em boa parte do tempo contemporâneos, né, você tem também os fisiocratas, né, na França, né, Quesnay, Turgot, que eram autores que começaram a dar, digamos assim, os primeiros passos, né, para entender que a economia buscar que a construção da riqueza, o que a gente chama de riqueza na economia, não é um mero acúmulo de metais preciosos, como estava presente ali nos mercantilistas, né? Mas depende da produção econômica, né? No caso dos fisiocratas, eles se concentravam muito na produção agrícola, né? na produção que vinha da agricultura. Então, para os fisiocratas, por exemplo, a riqueza da economia ela era baseada na agricultura, né? A indústria, para eles, era algo estéril, né? Porque simplesmente transformava o que vinha da natureza ou da terra, né? Claro que essa concepção dos fisiocratas acabou sendo depois ultrapassada e com o Adam Smith, né? O Adam Smith é o cara que vai falar da riqueza das nações, né? Ele tem um livro famoso, né, que a gente abrevia por Riqueza das Nações, mas o título é um pouco mais complexo, né? Ou seja, é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Então a primeira coisa que o Adam Smith vai fazer é mudar a concepção de riqueza, né, dos fisiocratas, né, que estaria ligada ainda, ou restrita, né, à esfera da agricultura, da produção primária. O Adam Smith vai dizer que não, qualquer tipo de produção, né, gera riqueza, né? Então tanto a produção agrícola como a produção da indústria manufatureira, como também os serviços, né? Então, o Smith ele vai alargar o conceito do que era a riqueza, né? E o Adam Smith acabou ficando muito famoso, né? Porque o objetivo principal também do livro dele era o quê? Era a defesa do liberalismo econômico, ou seja, ele vai questionar as doutrinas mercantilistas, né? Que se baseavam na ideia de que o país vai ser mais rico quanto mais protecionista ele for, ou quanto mais superávit comercial ele tiver. Então, Adam Smith vai ser conhecido aí como o pai do liberalismo, né? Ele é não apenas o pai do liberalismo nesse sentido, né? Como ele também é o pai da própria ciência econômica. Então, existe um certo, digamos assim, uma visão, né, dentro da história do pensamento econômico que é bastante difundida, é a visão predominante, né, de que o Adam Smith ele fundou a própria ciência econômica com o livro dele, A Riqueza das Nações. E bem, isso tudo, no caso do Adam Smith, estamos falando aí do século XVIII, A Riqueza das Nações foi publicada em 1776. Né? Bom, o Adam Smith, né, depois dele, ainda aí no comecinho já do século XIX, né, tem 2 grandes autores que tiveram destaque, né, e que vocês com certeza já ouviram falar. O primeiro deles
deles é o David Ricardo, né, que criou o famoso conceito das vantagens comparativas, né, aperfeiçoando a ideia do Adam Smith, né, das vantagens absolutas no comércio, que a gente vai ver na parte de teoria do comércio internacional, e também o Thomas Malthus, né, que ficou muito famoso por aquela ideia do princípio da população, né, aquela ideia de que a população cresceria mais rapidamente do que a produção agrícola, né, e que isso levaria a dificuldades de alimentar a humanidade, né. Bom, a partir do David Ricardo, né, o Ricardo ele é um cara que ele tinha um pensamento bastante rico, de forma que ele acabou originando aí diversas, sendo a raiz de diversos outros pensamentos, né. Ele deu origem aí nesse esquema que eu desenhei aqui, né, ao próprio Karl Marx, né, que o David Ricardo ele desenvolveu a teoria do valor-trabalho da Adam Smith, que vai desembocar no Marx, na teoria da exploração, né, e no marxismo, né, se a gente vier por essa vertente aqui, né. O David Ricardo ele também acabou influenciando muito o John Stuart Mill, que é um economista bastante famoso, né, do século XIX, e também o Ricardo influencia a Revolução Marginalista, né, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe também antes na primeira aula de microeconomia, né, quando eu vou mostrar para vocês o que é o pensamento microeconômico. O Malthus, ele acabou, por sua vez, influenciando o Keynes, né? Por quê? Porque além daquela questão do princípio da população, o Malthus também ficou conhecido por uma outra questão, que ele já percebeu no século XIX, né? Ou já vislumbrou a possibilidade de uma crise econômica, né? De uma economia capitalista, por conta da escassez de demanda efetiva. Essa ideia do Malthus, ele já tinha, né, discutido ela ali no século XIX, mas, digamos assim, na controvérsia com o Ricardo, que o Malthus entrou, ele acabou perdendo essa briga, né? Também tem outro economista importante nessa briga também, que era o Jean-Baptiste Say, conhecido pela famosa lei de Say, né, segundo a qual a oferta gera sua própria demanda. Enfim, então Thomas Malthus ele meio que ficou ali, digamos assim, perdeu o debate, né, no século XIX, porque ele não conseguiu de fato mostrar como é que poderia existir uma escassez de demanda efetiva que levasse a uma crise do capitalismo, né. Quem vai retomar isso vai ser o Keynes depois no século XX. Bem, então, pegando o que a gente chama de vertente mainstream, se vocês notarem então, né, a partir dessa linha aqui que vai do Ricardo, né, passando aqui para a Revolução Marginalista, e finalmente aqui, chegando na teoria neoclássica, e essa outra vertente que vem do Adam Smith pelo Thomas Malthus e chega aqui no Keynes, né? Aí, teoria neoclássica e o Keynes, a gente já estamos aí dentro daquilo que a gente chama de mainstream da teoria macroeconômica, né? Da teoria econômica, desculpem, que é a vertente central da teoria econômica, que é aquela que de fato vai cair no concurso. Da Revolução Marginalista também vocês veem aqui do lado a escola austríaca, né? Que também é uma escola de cunho liberal, né? Defensora do liberalismo econômico, porém é uma escola que acabou, digamos assim, não estando muito presente na teoria econômica propriamente dita, né? Naquilo que a gente chama de teoria econômica, que é aquela teoria que vai parar nos manuais de economia, né? Como no programa do concurso não tem a escola austríaca, né? Nem tem o marxismo, naturalmente que tudo que está aqui para o lado esquerdo de vocês não vai ser objeto do curso. O curso vai se concentrar, portanto, então aqui na teoria neoclássica, né? Que a gente vai ver duas dos principais vertentes, né? Dois dos principais mundos, na verdade, né? Da teoria neoclássica, que é a microeconomia e a teoria do comércio internacional. Na verdade, a teoria do comércio internacional é uma extensão do pensamento microeconômico, né? E a gente vai ver isso também. E, finalmente, o Keynes, né? Que acabou aí na sua crítica à teoria neoclássica, né? Fundando aquilo que a gente conhece por macroeconomia, né? Já aí também no século XX. Então, tanto a teoria neoclássica como a teoria keynesiana, elas estão surgindo aí, a teoria keynesiana no século XX, claro, né? Com o Keynes, e a teoria neoclássica aí final do século XIX, começo do século XX, né? Quando a teoria neoclássica está se desenvolvendo. E naturalmente que ao longo do século XX teve vários desenvolvimentos aí, tanto da macroeconomia como da microeconomia, que estão no programa do concurso e que, portanto, esses desenvolvimentos a gente também vai estudar, também vão ser objeto, né, do nosso curso. Então aqui bem rapidamente, né, com relação à microeconomia, o autor mais importante, que digamos assim, pode ser considerado, né, o fundador da microeconomia, como a gente conhece hoje modernamente, né, é o Alfred Marshall, né, que publicou em 1890 a sua obra Princípios de Economia. Né, tá aí a fotinha do Marshall. Nessa obra ele criou os princípios daquilo que a gente chama de microeconomia e também aquele famoso gráfico, né, que a gente vai ver logo na primeira aula de microeconomia, que é a tesoura marshalliana, esse gráfico que está aí embaixo, né, que é o famoso gráfico de oferta e demanda. Ou seja, o Marshall ele deu os princípios, né, para unir parte da teoria marginalista, né, os marginalistas trabalhavam muito com a noção do consumidor, né, de utilidade, função de utilidade, maximização de utilidade, que geram a curva de demanda, e por outro lado os economistas clássicos, né, Smith, Ricardo, né, estavam bastante voltados
voltadas para o lado da oferta, né? Ou seja, o lado dos custos de produção, de maneira que o Marshall vai juntar as duas coisas. Ou seja, o Marshall é o cara que o gigantismo do pensamento do Marshall em um gráfico só, duas grandes escolas do pensamento econômico, a própria teoria clássica do Smith e do Ricardo, que vão, a partir da questão dos custos de produção, originar aí a curva da oferta, né? No modelo marshalliano, né? Na tesoura marshalliana. Também pegar os teóricos da revolução marginalista, né? Os utilitaristas, né? A ideia de utilidade marginal, né? A ideia de maximização de utilidade do consumidor, que vai gerar a curva de demanda. Então o Marshall vai criar aí essa visão inovadora do sistema econômico como que os preços dos bens, né, das mercadorias, é determinado pelo encontro entre essas duas forças, oferta, né, e demanda, ou custos e custo marginal e utilidade marginal. A teoria do comércio internacional, né, que a gente vai ver no segundo módulo do curso, que basicamente é o quê? É o modelo Heckscher-Ohlin, né, que começa lá com o teorema de Heckscher-Ohlin, né, aquela ideia de que as vantagens comparativas da teoria clássica do Ricardo vão ser explicadas a partir da dotação de fatores entre os países, né. Então a ideia do modelo Heckscher-Ohlin é explicar o padrão de comércio entre os países, né, o que cada país exporta ou importa, a partir da dotação de fatores de produção, se o país dispõe de muito trabalho, ou se ele é abundante em capital ou em recursos naturais, né? E também as novas teorias do comércio internacional, né? O tópico 2 aí, que são explicações alternativas à teoria da dotação dos fatores, né? Por exemplo, o comércio intrafirma e intrasetorial, e também as teorias que destacam o papel das economias de escala e da concorrência imperfeita para determinar o padrão do comércio internacional. E naturalmente que também nesse tópico da teoria do comércio internacional, a gente vai, isso aqui tudo é teoria neoclássica, porém a gente vai também, que está também no edital do concurso, né? E sempre acaba sendo cobrado, né, em vários concursos, a crítica da CEPAL, ou seja, da Comissão Econômica para a América Latina, a este pensamento, né, do liberal, né, que vem aí com a teoria econômica neoclássica, né? Então a CEPAL vai criar todo um arcabouço teórico, né, para defender que o desenvolvimento dos países que são subdesenvolvidos depende, na verdade, da industrialização, é preciso proteger a indústria nascente, né? Então vai ser toda uma orientação teórica contrária à teoria liberal, que é a distração neoclássica. E, finalmente, né, o nosso terceiro módulo, que é o módulo macroeconomia, né? O módulo macroeconomia, como a gente viu ele na árvore genealógica, né, ele começa com Keynes, né, quando ele publicou em 1936 a sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E o Keynes, nessa obra, estava preocupado em explicar o quê? A grande crise, né, do capitalismo que se presenciou em 1929, né? Ou seja, ele queria explicar uma coisa que a teoria vigente até então, que era a teoria neoclássica, ali marshalliana, né? Explicar algo que aquela teoria está baseada na ideia de noção de equilíbrio, né? Não explicava, que é, se a economia sempre tende ao equilíbrio, então como é que eu tenho uma situação na qual eu tenho um quarto da força de trabalho, né, da população está desempregada, eu tenho máquinas, empresas, fábricas fechadas, né? E isso durante vários anos a fio, né? Ou seja, a teoria neoclássica, baseada na noção de equilíbrio, ela não conseguia explicar por que você tinha uma crise daquelas proporções, né? Tanto desemprego de mão de obra, de fatores de produção na economia capitalista. O Keynes, então, vai desenvolver uma crítica muito importante, né? Tanto a noção da teoria neoclássica de equilíbrio, né? Seja do equilíbrio parcial do Marshall ou do equilíbrio geral walrasiano, né? Também eu vou explicar melhor, né, na primeira aula de microeconomia. Ele criou então uma teoria alternativa que consegue explicar por que você pode ter, o capitalismo pode apresentar essas crises, né? E essa explicação, né, para ele desenvolver essa explicação, ele saiu do nível micro, ou seja, ele saiu daquela ideia de que o todo é uma mera soma das partes, que está presente tanto na ideia do equilíbrio parcial do Marshall, como também na noção da teoria do equilíbrio geral walrasiana. E com isso o Keynes ele acaba fundando um campo novo do conhecimento, que é a macroeconomia, né? Ou seja, ele parte dos agregados econômicos e não mais dos mercados individuais de bens, né? Então ele vai criar os conceitos de consumo nacional, poupança nacional, o conceito de investimento agregado, enfim, demanda agregada, oferta agregada. O Keynes ele vai então fundar um ramo novo na economia que vai ser chamado posteriormente, né, de macroeconomia, né? Então, na verdade, a teoria microeconômica até então, enquanto você não tinha teoria keynesiana, não existia a distinção entre microeconomia e macroeconomia. Essa distinção ela só surge com Keynes, né? Porque até então não é que você não tinha uma macroeconomia, é que a teoria neoclássica ela supunha que o plano macro era meramente um somatório das partes do plano micro, entendeu? Então, de maneira que você tinha uma macroeconomia ali, que é o que a gente chama de teoria clássica, que a gente também vai ver em macro, né? Só que era uma macroeconomia que partia do plano micro, né? Bastava eu entender como é que funciona o plano micro que eu entenderia automaticamente o plano macro, né? Que estaria em equilíbrio tal
como os mercados estão em equilíbrio no plano microeconômico. E o Keynes vai mostrar que não, que a coisa não era tão simples assim, que na verdade você poderia ter crises econômicas que são derivadas da escassez de demanda agregada. E isso tudo também vai ser objeto aí da parte de macroeconomia. Bom, pessoal, é isso. Então, essa foi a apresentação do curso. Espero que tenha ficado mais claro para vocês aí, né, qual é a proposta do curso, qual é o método que eu utilizo para dar aula, né, para ensinar. Como eu disse para vocês, acho que é importante fazer essas incursões, né? Tanto algumas aulinhas extras de matemática, né, por fora do programa do curso, para vocês irem relembrando aquela matemática do ensino médio, né, e aí a linguagem da matemática, da leitura de equações e gráficos não ficar tão pesada, né? Para vocês conseguirem entender a teoria de fato, porque, queira ou não, o que acontece? Como eu disse para vocês, né? Eu vou explicar logo nas primeiras aulas a lógica e o raciocínio, né, das teorias. Porém, a forma da teoria econômica ser expressa, né, acabou predominando aí, historicamente a forma matemática, né? Então, se vocês não entenderem, vocês não vão conseguir entender a teoria como ela se expressa hoje. E além disso também, né, o concurso, a prova de economia do concurso, ela tem se tornado mais difícil a cada ano, inclusive tem se tornado maior a exigência também do domínio, né, do instrumental aí matemático, né, do domínio teórico, né, dos conceitos, né, no nível matemático, ou seja, você conseguir resolver questões que envolvem, né, ter um domínio dos modelos matemáticos da economia. E isso está se tornando cada vez mais frequente, né, e a prova de economia, que antes era de noções de economia, agora já claramente não é mais uma prova meramente de noções, já está noções para um pouco mais avançado, né. Então acho importante vocês entenderem também, né, se dedicarem um pouquinho, né, de tempo a entenderem a matemática que está por trás das teorias econômicas, que isso vai ajudar enormemente vocês a avançarem nos estudos, né? E paralelamente a isso também, como eu disse, vai ajudar muito também vocês vocês terem, né, essa noção do contexto histórico em que cada teoria surgiu, qual o problema que aquela teoria estava buscando tratar, qual a pergunta que aquela teoria tinha, ou qual o problema concreto que aquela teoria surgiu naquele momento para responder, né? Com tudo isso, eu acho que vocês vão aprender, né, a teoria econômica muito melhor e vai ser de fato um aprendizado, ou seja, vocês não vão ficar meramente decorando conceitos para uma prova, né? Até porque a decoreba vocês vão esquecer, chega na hora da prova dá um branco. Agora, o método que eu estou propondo a vocês é vocês realmente aprenderem economia, que vocês vão utilizar não apenas para o concurso, mas também para a vida de vocês. Afinal de contas, na própria carreira diplomática, a economia, os aspectos econômicos das relações internacionais são muito importantes, né? Então, mesmo para quem não pretende, digamos assim, quando uma vez ingressando na carreira diplomática, né, mesmo para quem não pretende estar diretamente ligado às questões econômicas, né, aos debates econômicos, também vai ser muito importante para vocês compreenderem, né, as questões econômicas no plano internacional. Então, vai ser uma ajuda importante não só para o concurso, como também para a própria carreira de vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero então que tenha ficado bastante claro aí para vocês. Se não ficou, entrem lá no site, tem lá o canal de atendimento, né, para vocês tirarem dúvidas. Podem mandar as dúvidas para mim, que qualquer dúvida que vocês tiverem eu vou responder, tá certo? Bom, é isso. Um abraço a todos, né? E espero vocês aí ao longo do curso, né? Também esqueci de falar, mas vou falar rapidamente. Nesse canal tem um canal de atendimento aos alunos que eu vou também estar tirando dúvidas de vocês. Então, embora as aulas sejam gravadas, né, vocês podem estar mandando dúvidas para mim a qualquer momento, que eu vou estar respondendo, né, ou por e-mail, ou eventualmente combino com vocês de pegar o contato pelo WhatsApp, quando eu achar que por e-mail não dá muito para explicar, né? Mas, enfim, vai ter um canal de atendimento também para vocês tirarem dúvidas aí ao longo de todo o curso. Ok? Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até breve.